Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra de muita esperança. Eu quero trazer para vocês um texto que vai nos ensinar qual a maneira de nós termos as nossas orações atendidas e não apenas ouvidas por Deus. Eu gostaria de trazer esse texto para que você traga para a sua vida esse entendimento de como nós devemos agir para que Deus atenda às nossas orações. Antes de nós começarmos essa leitura, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui nesse canal, que você faça assim a sua inscrição para que você fique sempre por dentro dos vídeos que nós colocarmos aqui diariamente. E eu sempre conto com a colaboração de vocês para que vocês nos ajudem a tornar esse canal mais visível e mais conhecido para quem ainda não conhece. Esse canal ele foi feito há 3 meses aproximadamente e nosso intuito é torná-lo cada vez mais conhecido para que as pessoas tenham ainda mais acesso a essa palavra de Deus, levando esperança e levando conforto à vida delas. Então eu conto com você para que você também compartilhe os nossos vídeos. Hoje eu vou ler com vocês um texto que está no livro de Lucas, no capítulo 18, lá no Novo Testamento, para quem não conhece, e nós vamos ver ali, através da própria boca de Jesus Cristo, ele mesmo falando, qual a forma que nós devemos agir para que Deus atenda as nossas orações. Então vamos ler. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então vamos entender aqui o que Jesus fez através dessa parábola. Parábolas eram histórias que Jesus contava para ilustrar de uma maneira melhor, de fácil compreensão, aquilo que ele queria ensinar para as pessoas. Então, lá no finalzinho dessa história, nós vemos Jesus fazendo ali um questionamento. Será que quando o Filho do Homem voltar aqui à Terra, ele ainda vai achar fé? Ele está falando dele mesmo e da sua volta depois que ele ascendesse, depois que ele ressuscitasse, a volta que ele faria para buscar aqui a sua igreja e o povo de Deus. Então, quando ele faz esse questionamento, será que ainda achará fé aqui na terra? A gente consegue compreender a ligação que tem com o penúltimo versículo. Ele vai falar que pode parecer que Deus demore para responder a causa ali dos seus escolhidos, das pessoas que têm um relacionamento com ele. Pode parecer que demore, mas o próprio Jesus vai falar: depressa o Senhor julgará a causa deles e os atenderá. Então, o que Jesus ele está ali deixando ali como uma observação para nós é que nós não podemos acreditar que Deus está demorando para nos atender e por isso nós vamos enfraquecer na nossa fé, porque ele nos mostra que muitos sim vão acabar perdendo a sua fé por considerar que Deus está demorando demais em atender. E isso é algo muito grave. Nós precisamos guardar a nossa fé até o final. Agora, vamos aqui observar
o entorno de todo esse texto, dessa narrativa, que vai nos trazer ali qual a chave para que nós tenhamos as nossas orações atendidas. Jesus, ele nos fala de uma maneira muito simples, é a insistência e a permanência. Nós não podemos achar que por nós termos orado uma ou duas vezes e Deus não tiver respondido de uma maneira visível, que a gente possa ali constatar, é porque a nossa oração não foi atendida e foi rejeitada. Então a gente desiste e fica ali amargando aquela situação pela qual nos motivou a orar a Deus. Nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos compreender que quando nós oramos crendo que Deus já nos ouviu, quando nós oramos também pedindo em nome de Jesus, não em nosso nome, nós precisamos compreender que automaticamente Deus, ele vai sim ouvir a nossa oração. E dentro daquilo que está na Bíblia, nós vemos lá no texto de João 14:14, Jesus falando que se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então nós precisamos selar a nossa oração pedindo em nome de Jesus. É como se o nome de Jesus fosse um anel sinete, muito usado nos tempos dos reis para validar os seus ofícios reais, os seus mandados, os seus decretos. Então a gente precisa compreender que a nossa oração só tem validade se ela for feita em nome de Jesus. E ele prometeu que se for dessa maneira, ele vai sim atender aquilo que nós pedimos. Outro ponto que ele mesmo vai nos relatar em outro texto é que quando nós estivermos orando, é essencial que a gente creia que nós já fomos atendidos. Nós precisamos acreditar, enquanto estivermos orando, antes de chegar ao final da nossa oração, nós precisamos acreditar que Deus já está nos ouvindo e ele já nos atendeu. Quando orardes, creiam que já receberam e assim lhes será feito. Essas são as palavras que Jesus nos deu. Então veja aqui 3 artifícios, 3 armas infalíveis para nós termos as nossas orações não apenas ouvidas por Deus, mas atendidas. Precisamos orar pedindo em nome de Jesus. Precisamos que enquanto nós estivermos orando, nós precisamos acreditar que nós já fomos atendidos, para que dessa maneira se cumpra. E em terceiro, nós precisamos orar sem parar. Ainda que você já tenha crido que Deus te atendeu e te ouviu, você precisa permanecer em oração. A permanência em oração não é que vai convencer a Deus, porque você crê que ele já te ouviu de primeira instância. Mas a permanência na oração, ela vai fazer com que a sua fé não esmoreça. Então essa insistência em orar não é para que a gente convença Deus, uma vez que eu creio que ele já me atendeu. Essa insistência na oração serve para alimentar e manter a nossa fé. Porque nós precisamos compreender que existem coisas que Deus ele permite que cheguem na nossa vida depois de uma oração no mesmo dia. E existem outras coisas que vão levar mais alguns dias para chegar. E essa passagem de tempo, ela é crucial para uma pessoa que se entrega muito fácil à ansiedade. Essa passagem de tempo entre a oração e o recebimento daquela promessa, isso pode gerar um conflito na vida espiritual de muitas pessoas e deixar a fé dela muito enfraquecida. Então, quando Jesus nos diz a importância de nós orarmos insistentemente, é para que nós possamos manter a nossa fé sempre ativa e saudável. Ele deu o exemplo de uma pessoa que não temia a Deus, mas ele tinha autoridade para resolver o problema daquela mulher. E ele resolveu ajudar aquela mulher porque ele não queria mais ser incomodado com tantas petições que ela fazia a ele. Já no caso de Deus, nós sabemos que o Senhor tem prazer em atender aqueles que confiam e têm um relacionamento sincero com ele.
Porém, nós também precisamos insistir nessas orações para que nós tenhamos a nossa fé sólida, para que não seja algo muito maleável, para que a nossa fé ela não seja algo transitório. Por isso, nós precisamos sempre nos lembrar desses 3 elementos que vão, com certeza, fazer com que Deus dê aquilo que nós pedimos em oração. Precisamos orar pedindo em nome de Jesus. Ele prometeu que fará aquilo que nós pedimos em nome dele e ele não mente, ele cumpre as suas promessas. Precisamos também, o segundo elemento, quando orarmos, precisamos crer que Deus já nos atendeu. Jesus disse: enquanto orardes, creiam que já receberam e assim lhes será feito. Precisamos crer que o Senhor já nos deu antes mesmo que a gente possa ver. E em terceiro, nós vemos o que nós acabamos de ler aqui no livro de Lucas, capítulo 18. Nós precisamos orar insistentemente, até que nós tenhamos de fato aquilo que nós pedimos a Deus. Eu já criei que Deus me atendeu, eu sei que Ele já providenciou, eu sei que aquilo já é meu, mas eu vou continuar orando para deixar a minha fé sempre ativa. Eu sei que aquilo que eu pedi, o Senhor já está para me entregar. Então, eu espero que você tenha compreendido a importância de você ter uma vida de oração diária e constante. Nós precisamos entender que a oração é o que alimenta o nosso espírito. Assim como alimentamos o nosso corpo todos os dias, o nosso espírito precisa ser alimentado constantemente, não apenas uma vez por dia. Mas quantas vezes você sentir necessidade durante o mesmo dia, você precisa sempre estar em oração, independente de onde quer que você esteja. Que Deus coloque na sua vida compreensão, que Ele traduza essas palavras para você e que você também compartilhe essas mensagens com outras pessoas, talvez um familiar, um amigo seu. Coloque nas suas redes sociais, você vai estar contribuindo muito para levar bênçãos na vida de muitas outras pessoas. Muito obrigada por você ter ficado até aqui e que Deus te abençoe, se Ele permitir, até os próximos vídeos.